Aula 1. O Clube Secreto e a Guerra dos Desastres. O curso começa abrindo a porta de um mundo pouco visível. O Círculo Internacional que fala em nome dos desastres. A aula apresenta quem são esses atores, onde eles se encontram, conferências, negociações, agências da ONU e por que os desastres se tornaram um campo de disputa política global. Aqui o aluno entende que os desastres não são apenas eventos extremos, mas objetos de governo, negociação e poder. Essa base é essencial para compreender tudo o que virá a seguir, né? Vamos começar com uma imagem. Pensa numa sala de conferências em Sendai, no Japão, março de 2015. Certo. Já é madrugada. E tem centenas de delegados ali de 187 países visivelmente exaustos. Eles estão sentados em ordem alfabética, sabe? E na frente 2 telas gigantes mostram um texto. Um documento, né? Exato. E nesse documento tem trechos em amarelo, outros entre colchetes, e eles estão ali negociando cada palavra, cada vírgula. A tensão na sala, nossa, é quase palpável. E é importante a gente entender o que está em jogo ali, né? Aquela é a Conferência Mundial da ONU sobre Redução de Risco de Desastres. Certo. O objetivo é criar o tal Marco de Sendai, que é um plano global para os próximos 15 anos. Mas, assim, não é só sobre ajuda humanitária. Não, né? De jeito nenhum, cada palavra entre colchetes é um campo de batalha. Pode ser um país rico tentando evitar uma conta, ou um país em desenvolvimento lutando por acesso à tecnologia. Uma vírgula pode mudar o fluxo de bilhões de dólares. É política internacional, assim, no estado mais bruto. E agora, para a gente ter um contraste com essa cena, vamos para outro momento da mesma conferência, o discurso de abertura. Quem faz é uma jovem norte-americana. Ela não representa um país, mas os chamados grandes grupos, que incluem, tipo, minorias, mulheres, jovens. A sociedade civil, basicamente. Isso. E o discurso dela não é sobre dinheiro, não é sobre política. Ela usa o conceito hindu de Maya, a ilusão de que estamos separados. Sabe? Para pedir mais conexão, mais inclusão. E esses grandes grupos são os canais oficiais da ONU para garantir que essas vozes sejam ouvidas, pelo menos na teoria. A ideia é que a gestão de desastres não pode ser decidida só por diplomatas em salas fechadas. Certo. A presença dela ali, falando sobre Maia, é um lembrete de que existe um outro universo de preocupações, né? Muito além da geopolítica. E é aí que entra o nosso papo de hoje. Essas 2 cenas, a da negociação tensa e a do apelo por conexão, elas são tipo janelas, porque o nosso fonte de análise, o livro Disasterland, chama de O Mundo dos Desastres. Exato. E a nossa missão aqui é justamente desvendar o que é esse mundo, quem vive nele, como ele funciona e por que o que essa comunidade decide afeta a vida de milhões de pessoas. É isso, a gente vai mergulhar na cultura, na linguagem, nas regras não escritas desse ecossistema global. É como olhar a sala de máquinas do navio em vez de só observar a rota dele no mapa. Ok, então vamos começar pelo básico. A gente ouve Mundo dos Desastres e só como algo de filme. Mas o que é isso na prática? É um prédio em Genebra? Um comitê? É muito mais um ecossistema, sabe? Do que um lugar físico. A autora da pesquisa descreve como um conjunto heterogêneo. Certo. Vamos quebrar isso em partes, então. Vamos. Primeiro, temos os profissionais. Diplomatas, cientistas, pessoal de ONGs, especialistas em seguros. Uma gama enorme de gente. Depois, as instituições. Agências da ONU, o Banco Mundial, a Cruz Vermelha. E não para por aí, né? A pesquisa também fala de objetos. O que seria isso? Sim, e essa é uma parte fascinante. Os objetos são as tecnologias. Pense em GPS, imagem de satélite, drones, sistemas de alerta precoce. Ah, entendi. Lembra do terremoto do Haiti em 2010? As imagens de satélite do antes e depois se tornaram a ferramenta principal para coordenar a ajuda. A tecnologia não é só um suporte, ela molda a resposta. Certo. E por último? E por último temos as normas. Os acordos, como diz Sendai, os manuais de boas práticas, os protocolos. Essa rede de pessoas, instituições, tecnologias e regras que formam o tal mundo dos desastres. Uau!
Então tem diplomata, militar, seguradora, cientista. Sinceramente, parece um grupo que teria muita dificuldade em concordar sobre qualquer coisa. E tem mesmo. O que faz com que todas essas peças funcionem como um sistema? O que une todo mundo? Ótima pergunta, porque de fato os interesses são conflitantes. O que une esse campo, o que a pesquisa chama de cimento simbólico, é uma ideia: a redução de risco de desastres, ou RRD. RRD? Essa virou a grande bandeira do setor. A virada foi sair de uma lógica de só responder o desastre, mandar ajuda, resgatar gente, para uma lógica de tentar reduzir o risco antes que ele aconteça. O que parece fazer todo sentido. Prevenir é melhor que remediar. Mas na prática, isso funciona? É muito mais fácil conseguir doação para a foto de um resgate do que para um projeto de infraestrutura que talvez evite uma enchente daqui a 10 anos, né? Com certeza. E essa é a tensão central nesse mundo. A visibilidade da resposta imediata contra o trabalho invisível da prevenção. É um desafio justificar orçamento para algo que, se funcionar, não vai gerar notícia, porque o desastre não aconteceu. Entendi. Mas adotar essa linguagem da RRD foi fundamental para profissionalizar o campo e dar a todos esses atores uma meta comum, pelo menos no discurso. Certo, entendi a estrutura. Mas como a gente sabe como esse mundo funciona por dentro? A pesquisa que a gente está analisando mergulhou fundo nisso. E o que chama atenção é que entrar nesse clube não foi nada fácil para a autora. De jeito nenhum. Ela conta que no início, como uma jovem pesquisadora, os e-mails dela para a ONU, para grandes ONGs, eram simplesmente ignorados. Silêncio total. Silêncio total. A situação mudou da água para o vinho quando ela conseguiu um cargo num centro de pesquisa francês de prestígio. De repente, a assinatura no e-mail dela com o logo da instituição virou uma espécie de passaporte. Peraí. Quer dizer que o fator decisivo para ela conseguir acesso não foi a pesquisa dela, mas a assinatura do e-mail. O prestígio da instituição era a chave do clube. Basicamente, sim. E isso revela muito sobre a cultura desse mundo. É um ambiente construído sobre redes de confiança, de reputação. O que faz algum sentido, né? São decisões de altíssimo risco. Uhum. Isso acaba criando uma cultura de confiança só entre os de dentro, validados pelo sistema. O problema é que isso também pode levar a um pensamento de grupo, dificultando a entrada de novas ideias. E tem aquela história da plataforma online que ilustra isso perfeitamente, né? Exato. Tinha uma plataforma chamada Virtual OSSCOC, usada por gestores de desastres para trocar informações em tempo real. Na primeira tentativa, ela se cadastrou como indivíduo interessado. E aí? Acesso negado em 24 horas. 18 meses depois, já com mais status e contatos, uma assistente da ONU criou uma conta para ela sem que ela nem pedisse. Nossa. Isso mostra como o acesso à informação é menos sobre o que você quer saber e mais sobre a qual tribo você pertence, sabe? Então, uma vez dentro, ela não ficou só lendo o documento em Genebra. Ela foi a campo, para simulações, treinamentos. Por que isso era tão importante? Porque o discurso oficial, os relatórios, contam só uma parte da história. Para entender como esse mundo opera, ela precisava observar as práticas do dia a dia. Certo. Ela foi a exercícios de simulação no Peru e no México. Foi a reuniões no Haiti e na Venezuela, observando o que essas pessoas fazem, a linguagem que usam, as piadas, como treinam, que se entende como a resposta internacional a desastres é de fato construída. Certo. Então a gente já entendeu que é um clube fechado e como a pesquisadora entrou. Mas o que importa é o que ela descobriu lá dentro. Como essa elite global realmente pensa sobre um furacão? Existe um jeito certo de pensar sobre desastres nesse mundo? Essa é a pergunta central. A pesquisa usa o conceito de enquadramentos, que são basicamente as lentes, as maneiras de explicar um desastre. E o que ela descobriu é fascinante. Como assim? Em nível local, por exemplo, numa comunidade na Venezuela, vários enquadramentos podem coexistir para o mesmo deslizamento de terra. Alguém pode explicar como castigo divino, outro como vingança da natureza e um engenheiro pode dar um laudo técnico. E essas visões se mesclam. Então, no palco global,
Nesse mundo dos desastres, essa diversidade de visões desaparece. O que sobra? Exatamente. A análise argumenta que no mundo profissional internacional, os enquadramentos são bem mais restritos. Duas grandes formas de entender e principalmente de agir dominam o cenário. São dois conceitos-chave: preparação, ou preparedness, e resiliência. Entendi. Então, de forma bem simples, preparação é sobre ter um plano para um desastre específico, tipo um plano de evacuação para furacão. E resiliência é mais sobre a capacidade da sociedade de absorver o impacto e se reorganizar. É isso? Sua intuição está perfeita. Preparação vem de uma tradição mais antiga, ligada à defesa civil da Guerra Fria. O foco em planejamento, estoque, sistemas de alerta, treinamento de equipes. É uma abordagem bem técnica, sabe? Quase militarizada. Isso. Já a resiliência é um conceito mais novo que veio da ecologia. A ideia não é evitar o choque, mas garantir que o sistema, uma cidade, uma comunidade, consiga se recuperar, se adaptar e até se fortalecer depois do golpe. E por que essa distinção é tão importante? Não são só duas palavras diferentes para a mesma coisa? De forma alguma. A autora descreve esses dois conceitos como os sistemas operacionais centrais desse mundo. E a escolha de qual sistema usar define tudo. Como assim, definir tudo? Um projeto focado em preparação pode construir um dique caríssimo para conter uma enchente. Já um focado em resiliência poderia, em vez disso, investir em seguro comunitário, diversificar a economia local. Certo. E treinar a população para evacuar e se reorganizar. A lente que você usa determina onde bilhões de dólares são investidos. Quer dizer, na prática, um defende uma solução de engenharia mais dura e o outro uma solução social, mais flexível. Isso é uma ótima forma de resumir. E existe uma tensão enorme entre essas duas visões. Um crítico da resiliência pode dizer que ela transfere a responsabilidade do Estado para o indivíduo. A mensagem vira, seja resiliente, que pode ser lido como se virem. Entendi. Por outro lado, um crítico da preparação diria que ela é muito rígida, foca demais em cenários específicos e nos deixa vulneráveis a surpresas, aos cisnes negros, eventos que ninguém previu. E essa briga de visões acontece naquelas salas de negociação em Sendai. Exatamente. O país que defende um projeto de infraestrutura quer um tipo de financiamento. O que defende treinamento comunitário quer outro. Não é uma discussão acadêmica, é uma briga por recursos e por qual futuro construir. Nossa, então a gente saiu de uma sala de negociação cheia de diplomatas cansados no Japão, passamos pelos porteiros desse clube e chegamos nos dois sistemas operacionais que rodam o mundo dos desastres. Um mundo com sua própria linguagem, hierarquias e, o mais importante, suas próprias ideologias sobre como o mundo deveria funcionar. Exato. E o ponto-chave da análise é que a resposta a um desastre não é algo natural ou puramente técnico. Ela é produzida ativamente por essa comunidade global, com suas regras e visões de mundo. O que eles decidem fazer em campo é profundamente moldado por essa disputa entre as ideias de preparação e resiliência. Não é algo que simplesmente acontece. Não. É algo que é constantemente construído e reforçado por essas pessoas. A análise foca nesses profissionais, nessa elite global que circula entre Genebra, Nova York e as zonas de crise. Mas isso deixa uma pergunta importante no ar, algo para a gente continuar pensando. Qual seria? Conforme esse mundo profissional se torna mais técnico, mais padronizado, com essa linguagem global de preparação e resiliência, o que acontece com as formas locais e não especializadas de entender e conviver com o risco? Quando essa linguagem global chega a uma comunidade ribeirinha, por exemplo, que linguagens locais ela substitui? Que conhecimento, talvez passado por gerações, sobre como ler o rio, pode ser desvalorizado ou até perdido nessa tradução? Será que, ao tentar impor um sistema operacional global, a gente não acaba apagando saberes que podem ser cruciais para a sobrevivência? Disasterland. Como chegamos até aqui?
é um curso online da Hopeful Brasil, que explora a construção histórica, política e simbólica do chamado Mundo Internacional dos Desastres. A partir da etnografia de Sandrine Revé, o curso analisa como conceitos como redução de risco de desastres, preparação e resiliência foram produzidos, institucionalizados e transformados em práticas globais. Ao examinar organizações internacionais, especialistas, documentos, imagens e rituais técnicos, o curso convida o participante a compreender como os desastres deixaram de ser vistos como eventos naturais e passaram a ser governados como problemas sociais, políticos e técnicos.